Então, na globalização é o seguinte, cresce, fica mais rico, fica mais poderoso, quem tem o elevado poder de conquista, o elevado poder de ciência, de tecnologia, e esse fator, infelizmente, não tem sido igual para todo mundo, né? Então, dentro do processo de globalização, a gente sabe que as empresas dos países maiores, elas crescem mais, se expandem mais, conquistam mais, elas passam pelo momento da transnacionalidade, do transnacionalismo. As empresas que antes operavam com eletroeletrônicos, muitas delas passaram a trabalhar também com sistema financeiro, com bancos. Quem é a Mitsubishi hoje? Este conglomerado, né? Vamos dizer assim, que existe, por exemplo, N empresas, né? que trabalham hoje com vários ramos da economia. Então, isso é o quê? O elevado poder de captação de recursos. Então, vejam bem que a globalização, ela não é igualitária. Então, voltem para a tela, por favor, para que a gente possa informar realmente, voltando para a tela. Então, nesse sentido, o nível de vida das populações e o grau de desenvolvimento tecnológico dos países explicam a desigual distribuição da rede de internet, tá certo? O elevado grau de distribuição da rede de internet. Então, veja bem, seu Batista que está aqui assistindo nossa aula, que está aqui no estúdio, né? Com certeza, uma questão como essa, até seu Batista com certeza já marcaria, já acertaria. Globalização, amanhã, será uma prova fundamental dentro deste processo. Então, continuando aí na telinha, vamos para a próxima questão. Ela diz o seguinte: as usinas nucleares produzem eletricidade a partir da fissão de átomos, né? Os perigos do uso da energia atômica com a atual tecnologia disponível, vamos dizer assim, os perigos do uso da energia atômica com a atual tecnologia disponível foram claramente revelados através de acidentes nucleares nas usinas de Three Mile Island, nos Estados Unidos, e Chernobyl, na ex-União Soviética, na atual Ucrânia, e isso em 1986, e Tokaimura, no Japão, em 1999. Aí a letra A, atenção Ben 10, Tiaguinho, assistindo a nossa aula aí no Santa Catarina, cite duas principais desvantagens da energia nuclear e 3 países para os quais o uso dessa fonte energética tem sido importante. A letra B, quais a justificativa para a escolha do local da construção das usinas nucleares no Brasil, tá certo? Então vejam bem, nessa letra A, cite 2 principais desvantagens da energia nuclear e 3 países para os quais o uso dessa fonte de energia é importante. E na letra B, quais a justificativa para a escolha do local de construção das usinas nucleares no Brasil. Voltando para cá, por favor. Bem, gente, trabalhei esse ano a questão da produção nuclear. Os alunos da Rede Salesiana aí assistiram minhas aulas e viram. Existe, vamos falar assim a nível de Brasil. Quem foi o Programa Nuclear Brasileiro, JC? O Programa Nuclear Brasileiro foi um ousado programa, tá certo? Assinado pelo governo, pelo Estado brasileiro. Qual foi as críticas, que são os problemas? Então vejam bem, a energia nuclear ela é muito cara. A nível de Brasil, na década de 70, tá certo? O Brasil enfrentava uma crise sem precedente dentro da economia. Então, foi muito caro. Então, isso é um problema. E outra questão, o perigo de um acidente, como o pré-pronunciado da questão já diz, o perigo de um acidente. Naquele momento, as usinas nucleares brasileiras elas vão ser instaladas aonde? A usina Angra 1, na cidade de Angra dos Reis. Uma área de uma densidade demográfica considerada alarmante, muito grande. Naquele momento, alguns diziam até que o Brasil nem precisava, pela disponibilidade de recursos que o Brasil tinha. Então, os 2 grandes problemas foram o custo do projeto, muito caro, para um país que se encontrava numa crise econômica muito grande, no chamado da década perdida, né? Onde a recessão, a inflação, a dívida externa,
a incerteza para o futuro, né? A desconfiança dos credores internacionais afetavam diretamente o nosso país e o nosso povo. Isso foi um problema. O outro problema vai ser exatamente o perigo de acidentes. Por quê? Angra 1 e Angra 2, ao se instalarem numa área de elevada densidade demográfica, imagine, meus senhores, minhas senhoras, né? Se houvesse um acidente nuclear naquele momento, seria, na verdade, uma catástrofe. Boa noite, professor Douglas, saudações alecrinenses. Daqui a pouco estará aqui no estúdio também dando aquelas dicas preciosas, né? Comemorando também a subida do nosso Verdão esse ano, que foi show de bola, sucesso, parabéns a toda a torcida verde do Rio Grande do Norte. Então, o grande problema, os problemas da usina da energia nuclear no Brasil foram esses. O custo, pode ir até para o caso brasileiro, né? O custo e a própria questão também do perigo de um acidente. E na letra B, voltando para a tela aqui, por favor, voltando para a tela, na letra B ela pede o seguinte. A letra A ainda perguntava, cite 3 países para os quais o uso dessa fonte energética foi importante. Os países ali que sempre deram importância à questão nuclear, a questão da Rússia, né? a questão dos países ali da própria Europa, alguns países, né, onde a energia nuclear sempre foi cobrada, sempre foi eficiente, sempre foi valorizada, né? Então aí você tem um N grupo de países que você poderia colocar. Se bem que hoje nessa questão de vestibular, principalmente no vestibular que volta para o Enem, tira-se muito essa importância de citar o nome de. É mais a questão de quê? De valorizar a importância em si. E essa letra B, ela diz o seguinte, quais a justificativa para a escolha do local de construção das usinas nucleares no Brasil? Voltem para cá, por favor. Então, gente, qual foi o argumento que o Estado teve em colocar essas usinas nucleares em Angra dos Reis, uma região tão povoada, de uma cidade, de uma densidade demográfica tão elevada? Falavam muito bem sobre a questão de quê? De centralização. O Rio de Janeiro, segundo o Estado, era uma unidade federativa localizada ali no centro, basicamente no coração do Sudeste, que poderia ter uma viabilidade de produção de energia para a área mais desenvolvida do Brasil, que era exatamente a área Sudeste, pegando o eixo São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Então, essas seriam as justificativas para se colocar a energia nuclear naquela área, para a localização de Angra 1 e Angra 2 e futuramente Angra 3, lá no Rio de Janeiro. Então, voltando para a tela, por favor, voltando para a tela. E a próxima questão, nós temos a questão da pirâmide etária. Examine o seguinte gráfico. Explique as principais tendências apresentadas na evolução da pirâmide etária do Brasil. Observe aí na telinha que em 1980 e em 2000 nós vamos ter pirâmides com comportamentos diferenciados. Então, em 1980, essa base, essa parte de baixo da pirâmide, ela indica o quê? A natalidade, indica o número de jovens. Essa parte de baixo da pirâmide significa a base da pirâmide. A parte do meio da pirâmide, ela simboliza o número de adultos e a parte lá de cima, o número de idosos. Observem que em 1980 nós tínhamos uma pirâmide com base relativamente larga, o meio ia se estreitando e o topo era relativamente estreito. Já no ano 2000, nós vamos ter uma diferença de comportamento dessa pirâmide. Nós vamos ter uma base relativamente mais estreita, essa parte do meio ela cria uma certa barriguinha, e essa parte do topo ela vai ficando relativamente larga. Então isso significa dizer. Então, voltando para cá, por favor. Bem, gente, o Brasil ele passa pelo momento de transição, pelo momento de mudança de comportamento populacional. Como vocês podem ver, em 1980, nós tínhamos uma pirâmide com o topo lá, aliás, a base larga. Significava dizer que o total, o índice de natalidade, ainda continuava elevado. Então, o que vai acontecer? O topo da pirâmide ele vai ser estreitinho. Significa dizer que a esperança de vida, a expectativa de vida era relativamente baixa. Até 1980, nós vivíamos um momento
de chamada de atraso socioeconômico muito grande. Estou dizendo que o Brasil hoje deu um avanço muito grande, que a situação melhorou muito, não. Mas aí a gente tem passado por sensíveis mudanças, sensíveis melhorias. No ano 2000, a partir do ano 2000, nós vamos ter um estreitamento da base, significa dizer que a taxa de fecundidade vai diminuir. JC, mas o que é a taxa de fecundidade? A taxa de fecundidade, gente, é o número médio de filhos que a mulher tem durante sua idade reprodutiva, é média de 15 a 50 anos. As famílias no Brasil, elas têm diminuído com o passar dos tempos. Antigamente, era comum a família ter 12, 15 filhos, 10, 12. Luiz Carlos veio lá de Apodi, 11 irmãos. Né? Hoje, talvez os irmãos de Luiz Carlos já não tenham essa aptidão por ter mais 11. Né? Então, na verdade, existe uma diminuição do comportamento familiar, né? Do número de filhos que está diminuindo. E o que é que acontece também de diferente na nossa pirâmide etária? A expectativa de vida do brasileiro está aumentando. Hoje nós temos cerca de 15 milhões de pessoas com mais de 60 anos de idade. É a população senil, é a população da terceira idade, é a população dos idosos, né? Na melhor idade, como chamam. E que essa população está aumentando em termos relativos. Significa dizer que hoje nós temos um aumento da expectativa de vida no Brasil. Professor, isso é muito bom? Sim, não resta dúvida. Existe a explicação de que está havendo um avanço, né? Houve a diminuição da taxa de natalidade e mortalidade, está havendo um avanço, né, da qualidade de vida em alguns setores, mas aí nós temos o lado preocupante. Qual é o lado preocupante? É que nós temos um sistema previdenciário que, para ser ruim, tem que melhorar muito. Nosso sistema previdenciário, gente, ele talvez seja um dos mais críticos do mundo. Então, quando o rapaz começa quando ele ultrapassa os 60 anos, é sinal de problemas. As recentes reformas da Previdência Social, tanto no governo passado como no governo atual, tiveram uma coisa em comum. O aumento de quê? Da perturbação. O aumento, vamos dizer assim, do confisco dos direitos sociais da classe idosa. Então isso não é bom. Outro dia, essa semana, eu colocava até uma questão numa prova, a declaração de uma senhora maratonista de 69 anos. Ela disse, olha, lá em Nova York, quando eu estou correndo nas ruas, treinando, passo na rua e a população diz, let's go, mama, let's go. Vamos lá, mãe, vai, vamos. No Brasil, o pessoal grita, volta pro tanque, velha maluca. Né? Existe, na verdade, no Brasil, uma desvalorização social por parte do idoso, e hoje a Previdência Social, ela não tem zelado este idoso como deveria zelar. Então, vejam bem, analisa a pirâmide etária do Brasil de antigamente, com elevado número de jovens, reflexo da elevada natalidade e a baixa expectativa de vida, que reflete num estreitamento do topo, do ápice da pirâmide. Hoje, ao contrário. Nós temos uma expectativa de vida que está aumentando, então o topo da pirâmide está ficando um pouquinho largo, está enlarguecendo, tá certo? E temos um estreitamento da base. A base da pirâmide brasileira está fazendo assim. Significa dizer que o número de jovens, os índices de natalidade diminuíram drasticamente. Então, este momento é chamado de quê? De explosão demográfica. Não, professor. É chamado de transição demográfica, tá certo? Preste atenção na provinha de amanhã, tá certo? Transição demográfica, que é o momento em que vai haver o quê? Diminuição da taxa de natalidade e de mortalidade. Isso vai refletir na base da pirâmide estreitando e no topo da pirâmide enlarguecendo, tá certo?